Ei, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção de algumas páginas do CA. Começando então na página 5 do CA. Reprodução dos seres vivos. Para a gente indicar A para reprodução assexuada e S para reprodução sexuada, né? Ou ambas as letras, se tem os dois tipos de reprodução. Indivíduo origina novos indivíduos geneticamente idênticos a ele. Então, reprodução assexuada. Dois indivíduos produzem descendentes com características genéticas herdadas de ambos os progenitores. Sexuada. Os gametas de indivíduos de sexos diferentes se encontram e ocorre a fecundação. Sexuada. Os indivíduos gerados são praticamente idênticos entre si. Assexuada. Pode ser realizado por plantas e animais, então tanto a assexuada quanto o sexuado. Né? Obviamente que cada uma tem o seu estilo, né? A bipartição, a partenogênese e a reprodução vegetativa são formas desse tipo reprodutivo que é assexuada. No 2, nós temos 3 afirmativas e aqui a gente vai marcar a letra E, indicando que as 3 afirmativas estão corretas. No 3, está falando que a fêmea do afídeo Apis rosae, conhecida como piolho de roseira, se reproduz sem a participação de qualquer macho. O embrião se desenvolve a partir de ovos não fertilizados. Então, aqui nós estamos falando de reprodução assexuada, por partenogênese, onde não há fecundação. Na B, está falando que as fêmeas do peixe salminos brasilienses, conhecido como dourado, pode liberar milhões de óvulos na água. Então, nós já estamos falando de uma reprodução sexuada, com fecundação externa. O fungo, esse nome aí mesmo, grande, esquisito, pode emitir brotos que se desenvolvem e geram um novo indivíduo. Então, reprodução assexuada por brotamento, onde não há fecundação. O 4, a gente tem duas estratégias: germinação de semente e o surgimento de uma nova planta e o crescimento de bactérias formando uma nova colônia. Analise as estratégias reprodutivas, indicando o tipo de reprodução utilizado por elas. Então, as plantas fazem a reprodução sexuada, geram embriões após a união do gameta, né, feminino e masculino, e as bactérias é por fissão binária, de forma assexuada, no qual não há quase variabilidade genética nenhuma. Então, os descendentes são bem parecidos, são praticamente idênticos a ela. Quais as vantagens e desvantagens? A 1 acontece de forma mais lenta, que é a reprodução sexuada, né? Mas tem maior variabilidade genética. A 2 acontece de forma mais rápida, mas a variabilidade genética é praticamente zero. Então, elas estão... Se acontecer alguma coisa que mate uma, provavelmente vai matar todas elas, por serem geneticamente iguais. Classifica o tipo de fecundação realizado entre as figuras A e B. Então, aqui nós temos fecundação externa, porque está acontecendo fora do corpo. Então, o sapo vai liberar os ovos, depois o macho vai lá e libera o espermatozoide em cima. E aqui é fecundação interna, onde o macho deposita seus gametas dentro do corpo da fêmea. Então, aqui vai ficar BA, AB, né? Indicando os tipos de fecundação que tem em cada um. Na 6 aqui, nós temos também 3 afirmativas para poder marcar a correta. Então, a correta é a letra B, onde fala que só a segunda afirmativa que está certa, tá bom? Agora a gente vai entrar na vida humana, transformações e permanências. Considerando a atuação do sistema nervoso nas mudanças que ocorrem na puberdade, indique as regiões responsáveis por estimular a hipófise, é o hipotálamo, liberar hormônios que estimulam os testículos e os ovários, acontece isso na hipófise. A atuação dos hormônios sexuais na puberdade provoca grandes mudanças no corpo do homem e da mulher. Quais são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento e pela manutenção de características sexuais secundárias? Então, nós temos hormônios testosterona nos homens e nas mulheres nós temos o estrogênio, que é responsável, né, pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais. Então, aqui nós temos características sexuais secundárias, que acontecem tanto no corpo da mulher
tanto no corpo do homem. Então, da mulher, desenvolvimento das glândulas mamárias, alargamento do quadril, aparecimento de pelos nas axilas e na região pubiana e o início da menstruação. No homem, o que vai mudar? Timbre de voz, alongamento dos ombros, aparecimento dos pelos no rosto, nas axilas e também na região pubiana. Vai ter o crescimento do pênis e do testículo, vai acontecer a primeira ejaculação e vai começar a ocorrer a produção de espermatozoide. Na letra D, tá pedindo para a gente poder marcar, né, algumas consequências físicas e psicológicas que surgem no início da puberdade. Então, nós temos inseguranças ou necessidade de autoafirmação, mudança de comportamento, aumento da produção de suor, aparecimento de acne, variações de humor. No sistema genital, a gente vai falar um pouquinho do sistema genital feminino e masculino. Então, aqui, vamos lá. Órgão oco, onde se desenvolve o embrião. Então, é aqui no número 2, que é o útero. Canal por onde os ovários se comunicam com o útero, nele ocorre a fecundação. É aqui, ó, tuba uterina. Canal muscular que se estende no orifício da vagina ao colo do útero. Nós temos aqui, ó, a vagina. Número 1. Produz o líquido prostático, então é a próstata aqui no homem. São pequenos tubos retorcidos onde os espermatozoides amadurecem e adquirem mobilidade. Nós temos o epidídimo. Órgão que produz hormônio estrogênio e progesterona e também libera os ovócitos. Nós temos o número 4 aqui, os ovários. Local onde ocorre a produção de espermatozoides. São nos testículos. Faz parte tanto do sistema genital quanto do sistema urinário do homem, somente do homem, né? Então, é o pênis aqui, número 6. A mulher tem 2 aberturas diferentes para o sistema genital e para o sistema urinário. Canal que permite que os espermatozoides saiam dos testículos e cheguem à uretra. São os ductos deferentes, aqui número 8. Na 9, a resposta correta é a letra C, onde fala que os espermatozoides podem sobreviver alguns dias dentro do corpo da mulher, em média 3 dias, o que permite a fecundação ocorra posteriormente à relação sexual. Então, se a pessoa teve relação sexual hoje, daqui 3 dias ela ainda pode engravidar. Na letra 10, a resposta correta, no número 10, a resposta correta é a letra D, onde fala que a reprodução humana ocorre através da união de células reprodutivas haploides, né? O espermatozoide e o óvulo. Então, o encontro vai ocorrer a fecundação e vai dar origem a um novo embrião, né? E ficar lá no ovário. No 11, o hormônio sexual da mulher está relacionado com a preparação do útero. É a progesterona. E aqui a gente vai completar esse textinho, que é no ciclo menstrual, por volta do 14º dia, ocorre a liberação do ovócito por um dos ovários, por meio de um processo chamado de ovulação. Esse período é chamado de período fértil, pois há maiores chances da mulher engravidar. Se não houver fecundação, ocorre o desprendimento do tecido do endométrio, com sangramento que caracteriza a menstruação, que pode durar cerca de 3 a 7 dias. Ele vai indicar, né, o início do ciclo menstrual. Na 12, nós temos 4 alternativas corretas, que é a letra A, a letra B, a letra C e a letra F. A letra D e a letra E estão erradas, onde fala que a progesterona estimula a fecundação. A progesterona ela não faz isso, ela vai preparar o útero para uma possível gravidez, né? E aqui na letra F, o erro está falando do estrogênio. Então, o estrogênio e a progesterona são produzidos pelos ovários. Na 3, a gente tem um texto falando, né, de uma canção de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. E tá perguntando pra gente que um dos versos da canção diz que não há remédio para o mal da menina, pois é o mal da idade. A que mal o verso se refere? Ou seja, considerando a fisiologia da reprodução, como é conhecida a fase na qual a menina se encontra, que alterações hormonais dão início a essa fase, promovendo a transformação anatomofisiológica implícita na letra da canção. Então, o mal referido, né, nessa canção é onde a menina se encontra na adolescência, que é no início dessa puberdade. As alterações que dão início a essa fase
são o aumento das taxas hormonais. Então, acaba fazendo com que ela mude o seu comportamento, né? Então, o estrogênio, ele vai ser responsável pela maior parte dessas transformações fisiológicas nas meninas. Vai começar o crescimento dos seios, o aumento da gordura na região dos quadris, né? Da coxa, das nádegas. Vai começar o crescimento dos pelos nas axilas, nas regiões genitais. Então, essas transformações, elas vão marcar esse início da preparação do organismo para uma eventual gravidez. Na 14, tá pedindo para a gente poder falar sobre a formação de gêmeos. Os bebês podem ter o sexo masculino ou feminino. No caso de gêmeos monozigóticos, os bebês terão o mesmo sexo? Justifique sua resposta. Sim, então monozigóticos, os bebês serão do mesmo sexo e serão idênticos. Então, eles originam de um único ovócito por um único espermatozoide. Então, eu tenho um ovócito e um espermatozoide só, acontece a fecundação, e a partir do momento que ocorrer a divisão, ele vai se dividir em 2 embriões do mesmo sexo e geneticamente iguais. E no caso de gêmeos dizigóticos, os bebês terão o mesmo sexo? Então, nesse caso de dizigóticos, nós teremos mais de um ovócito e mais de um espermatozoide. Pode ocorrer de ter o mesmo sexo ou não. Então, vai ser cada um independente, vai formar um embrião independente do outro. Então, o sexo, eles podem ter o mesmo sexo ou podem ser de sexos diferentes, porque são formados de ovócitos e de espermatozoides diferentes. Na 15, nós temos também 4 alternativas, e as alternativas são todas verdadeiras. Então, a gente vai marcar a letra D. Na 16, está perguntando o que é a próstata. Então, a próstata é uma glândula do sistema genital masculino que vai ser responsável pela produção do líquido prostático. Esse líquido é o que vai compor o sêmen. Então, auxilia no transporte do espermatozoide. Vai ficar mais fácil para o espermatozoide ir nadando até chegar, né, a encontrar um ovócito e fazer a fecundação. De acordo com as informações apresentadas, o número de casos de câncer de próstata vem aumentando ou diminuindo entre os brasileiros. Então, o número vem aumentando muito, principalmente por causa do preconceito em fazer, né, todo o tratamento e procurar o médico com uma indicada acima dos 50 anos. Qual a importância dos exames de rotina para os homens? Então, eles são importantes para poder fazer um diagnóstico inicial do câncer de próstata, além também de outras doenças. Então, se esse câncer for diagnosticado logo no início, é muito mais fácil o tratamento do que, né, for diagnosticado depois que já tenha tomado toda a região. Aqui nós temos umas frases para a gente poder justificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, os hormônios LH e FSH são produzidos pelas gônadas e estimulam a liberação de outros hormônios pelo hipotálamo. Então, essa frase é falsa porque os hormônios LH e FSH são produzidos pela hipófise e eles vão estimular a liberação de hormônios pelas gônadas, no caso é o contrário. Os seres humanos, assim como as outras espécies de seres vivos, realizam reprodução sexuada com variabilidade genética. Essa é verdadeira. Então, nós, seres humanos, a nosso tipo de reprodução é sexuada por meio dos gametas, né? Feminino e masculino. E, a partir disso, gera novos indivíduos geneticamente diferentes dos seus pais, o que faz ter uma variabilidade genética. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Terminamos a nossa correção. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Beijos e até mais.